Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é mais um texto distorcido, né? Existe na Bíblia passagem que indica qual é a igreja verdadeira? Sim, existe sim. Tanto que deixou um pastoreio, é um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina. Que interessante que a primeira evidência que a gente vê aqui em Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui já temos um tempo que já tem uma igreja fundada, mas não está edificada. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro. Começou a edificar esse corpo místico que é a igreja de Cristo. Que interessante. Já é uma base, uma evidência, mas vamos ver o que esses Adventistas sétimo dia querem nos ensinar. Aqui, se na Bíblia a gente consegue perceber qual é a igreja verdadeira. O que a Bíblia tem para nos mostrar aí com relação a isso, professor? Porque hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas. Como é que eu... Uma coisa ele falou, existe hoje ou mais 30 mil igrejas vinda de homens. Já ultrapassou esse número que já falou, tanto que a sua igreja é uma delas, que surgiu no século XIX. A primeira igreja surgiu lá 16 séculos de atraso, que é a luterana. A Bíblia só fala de uma igreja. A Bíblia só fala de uma verdade. A Bíblia fala que só tem uma noiva. Interessante. Vou saber qual que é a certa. Depois de que eu dar essas explicações, eu quero que você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Então, ele já deu a receita. A verdadeira igreja a qual eles pertencem. Que veio lá do século XIX, passou pelo William Miller, depois a Ellen White, a mais conhecida, que teve mais de 2.000 visões e revelações, sem base bíblica nenhuma, que o apóstolo Paulo fala no 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 11, 4, e não pregava Jesus de frente, Gálatas 11, Gálatas 1, do 6 em diante, não há dois evangelhos. Se anjo alguém, um dos nós pregar outro evangelho, que seja diferente que a gente anunciou, que a igreja anunciou, seja inválido. Simples. Mas dá para combater qualquer argumento protestante com a Escritura. E você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Eu vou primeiramente mostrar algumas coisas para o nosso telespectador e ouvinte. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 4, verso 23, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto que ele já saiu já do contexto. Ali está falando de adoração. Ele quer saber a verdadeira evidência bíblica, a verdadeira igreja na Escritura. Sim, Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. Em Atos Apóstolos 2 ali você vê a igreja se tornando pública. Ali em João 21, do 15 17, você vê o pastoreio. Em Atos Apóstolos 15 17, você vê ali Pedro bota a casa em dia. Então já tem uma igreja ali. A igreja começou ali em Jerusalém e foi transferida lá em Roma. Sobre quem Cristo profetizou, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. João 4, 23, sim, meu Pai procura os verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração onde está o corpo místico de Cristo, onde tem a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Não simplesmente um pãozinho e um suquinho de uva. Segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. Terceiro ponto, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto, não é uma placa de igreja que garante que você está na igreja certa. O que garante que você faz parte da igreja certa, do corpo espiritual de Cristo, é você ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Segundo ponto, se devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, é óbvio
que ao escolhermos uma denominação religiosa que ensine as verdades bíblicas, nós iremos, obviamente, nos aproximarmos ainda mais de Deus no relacionamento que tivermos com Ele. E Cristo dá algumas características da igreja que devemos escolher. Mesmo que, obviamente, Cristo dá as características de que igreja devemos escolher. Então, Cristo fundou várias igrejas. Você sabe que os apóstolos fundou as comunidades. E tudo era passado pela sede, pelo pastoreio da sede. Tanto que o apóstolo, quando se converteu, foi lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro, o bispo universal e João, que se reconhecido a graça. Sem fundamento bíblico mesmo que, nenhum. obviamente, os filhos de Deus estejam em todas as igrejas. E um dia, como eu falei no princípio do programa, haverá uma boa união de igrejas. Em que sentido? Deus vai tirar seus filhos de vários lugares, formar um rebanho para ser cuidado pelo pastor Jesus Cristo. E Ele está trabalhando já para preparar este povo para a segunda vinda de Cristo. Uma outra característica que você deve considerar na escolha de uma igreja é a de João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma igreja onde as pessoas não se amam, ela está longe do ideal de Deus. Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, seguir as verdades da Bíblia, amar as pessoas, conhecer uma igreja que ama. E, obviamente, esta igreja tem que estar, para que o adorador adore a Deus em espírito e em verdade, esta igreja tem que estar comprometida com as verdades de Deus. E aí Apocalipse 14, verso 12 nos dá outra característica. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Diz aqui que os... Interessante, ele faz todo um rodeio, mas não explica Mateus 16. Fica mostrando texto de fora do contexto. Simples. A verdadeira igreja que Cristo estabilizou ali, fundou sobre o fundamento dos apóstolos que edificaram a igreja, seguiu todos esses contextos que você está falando. Era unido na comunhão, no mesmo espírito. E Atos dos Apóstolos, é só que interessante, 2:47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. É uma só igreja. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. O que é isso, vários Jesus diferentes? É várias placas denominacionais, um nome difícil, né? Várias placas de igreja. A Adventista prega um Jesus, a Assembleia prega outro Jesus, a Universal prega outro Jesus, a Mundial prega outro Jesus, a Plenitude de Jesus, Torno de Deus prega outro Jesus. A Bíblia só fala só de uma igreja, só de um pastoreio, só de um Espírito Santo, só de uma doutrina, só de uma verdade. E a verdadeira igreja, o pastor, ora junto com Maria dos Apóstolos, 1:14, todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Interessante. Atos dos Apóstolos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em comunhão, na fração do pão e na oração. Na comunhão e na fração do pão. O que quer dizer? O que é a Eucaristia? Olha o 4. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Olha só que interessante. Pedro, quando ele é impactado, quando ele é cheio do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos 2:14, converteu mais de 3.000 almas para essa igreja, uma só igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos 9, perseguia essa igreja, perseguia os cristãos. Os cristãos. Cristo fala, Saulo, por que tu me persegue? O apóstolo Paulo estava perseguindo quem? Os discípulos. E Cristo aparece, o apóstolo Paulo fala, por que tu me persegue? Interessante. Para acabar com esses argumentos desses adventistas, qualquer igreja de homens é Atos dos Apóstolos, que é uma só igreja. Atos dos Apóstolos 5:38, o Gamaliel ele entendeu isso. Agora, 38. Agora,
pois eu vos aconselho, não vos metai com esse homem. Deixai o seu projeto ou sua obra por vem de homens, por si mesmo destruirá. Obra e projeto de homem. As igrejas são obra, projeto de homens. Por si mesmo destruirá. Quem está dizendo é a Escritura. Mas, se vem sobre o fundamento, sobre o tipo edificar minha igreja, olha só. Mas, se prover de Deus, não podereis desfazê-la. Vós arriscar em entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o seu conselho. Ó. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de diferente igreja. Uma igreja que você vai ter a chave de ligar e desligar. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Uma só igreja. Em Gálatas, ali. Não há 2 evangelhos. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. É um só Jesus. É uma só doutrina. É um só pastoreio. Tanto no Velho e no Novo pastor. É uma só forma. Tinha só uma forma de culto lá no Velho Testamento. E no Novo é uma só forma de culto. Não é várias formas de culto. Não é várias adorações. Você vai na Assembleia, você tem uma adoração. Você vai na Mundial, você tem uma adoração. Você vai na Internacional da Graça, você tem uma adoração. Você vai na Plenitude de Deus, você tem uma adoração. E um evangelho pregado diferente. Você vai na Igreja Católica Apostólica Romana, é uma só unidade. O evangelho que é pregado aqui, domingo, a Santa Missa, é pregado lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Lá na Argentina, lá no Pernambuco, lá na China. É unidade. Quando desce ali em Atos Apóstolos 2, se tiver me deixar eu fazer esse programa aí, né? Aqui, ó. 7. Por Atos Apóstolos 2, 7. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como? Então, todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, lemitas, os homens, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponta Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e a província da Lídia, a próxima Cirene, etc, etc, etc. Entendia que sua própria língua materna. Por quê? Para ter uma só igreja, para ter uma só unidade, para ter uma só verdade, para ter um só evangelho, uma só doutrina. Interessante. Se fosse ter divisão, cada um entendia com a sua própria língua. A sua língua original. Não todo mundo entendia do mesmo jeito. Que interessante. Aqui, ó. A igreja se tornou pública. Tem uma igreja fundada, pastor. Tem. Essa é a evidência bíblica. Mateus, Marcos, São Lucas, Atos, Apóstolos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Colossenses, etc. Aí vai. Apocalipse mostra também. Simples de entender. É sobre o pastoreio, sobre o fundamento dos apóstolos. E não há que discutir. Tradição, magistério, doutrina. Salve Maria, eu sou o missionário Céu Roberto. É um vídeo simples para você ver como esses caras são mentirosos. Distorce o texto. E a verdadeira adoração está ali, Atos Apóstolos 2, João 8,32, conhecer a verdade, João 4,3, meu Pai procura o verdadeiro adorar e desceu a verdadeira adoração. Em 2 torneiras não pode jorrar 2 águas. O Espírito Santo não pode fundar outras igrejas, soprar vários ventos, não. É um só vento. É Mateus 28, 20. Que irá assistir à igreja, que o Espírito Santo ele é a alma da igreja. Que vai estar ali na igreja até o fim do mundo, até a consumação, até a igreja ser arrebatada, a verdadeira, que é uma só. Que tem Jesus e o simbolismo da cruz, que é o sinal de salvação. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, se eu não me engano, 2, ali, 19, 20. Não sei o que diz, mas Cristo vive em mim. Estou preso, atado na cruz de Cristo. Essa aqui é a verdadeira igreja. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. Glória a Deus, aleluia.